No último mês de maio, notícias e imagens que mais pareciam sair de um filme de terror tomaram conta dos noticiários aqui no estado. Rebeliões em vários presídios do Ceará deixaram famílias órfãs e nos apresentaram um sistema carcerário cada vez mais falido. No debate de hoje da TV OAB, vamos falar sobre esse assunto com o presidente da Comissão de Direito Penitenciário, Márcio Vitor. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, Poliana. E o jornalista Melquiades Júnior, que é repórter do Diário do Nordeste, repórter especial. Tudo bom, Mel? Tudo bem. Bem-vindo, gente. Assim, o assunto não é dos melhores, né? Mas é um assunto que, de fato, a gente tem que trazer para a pauta e bater um papo sobre isso, porque eu acho que temos várias dúvidas aí. A sociedade ficou meio indignada com esse último mês de maio, onde a gente viu aí na TV cenas horríveis, né? Quer dizer, o sistema carcerário, que já se sabia que era falido, parecia que estava ficando ainda pior a situação. A comissão da OAB, ela visitou todos os presídios antes mesmo dessa situação e conseguiu perceber um alerta vermelho ali naquele momento, né? Como é que era esse olhar da comissão? Como é que foi que vocês detectaram esse momento? Bom, Poliana, na realidade, a Comissão de Direito Penitenciário, ela vem atuando desde 2010 e nós estamos realizando inspeções sistemáticas nas unidades, tanto na capital como no interior, em presídios, em cadeias públicas e em delegacias de polícia. E não é diferente. A situação em todas essas unidades é de superlotação. Então, em cada visita dessa que nós fazemos, nós também confeccionamos um relatório minucioso do que nós visualizamos ali. Não é? E um dos grandes problemas é, sem dúvida alguma, a superlotação. Então, nós clamamos por mudanças, por reformas, não é? Então, nesses relatórios, nós sempre havíamos pedido isso para o governo do Estado, não é? E para as autoridades responsáveis. E não havia uma mudança substancial nisso. Então, não é novidade para nós. Claro que essa greve que ocorreu recentemente dos agentes penitenciários veio prejudicar ainda mais, mas o fato é que com cerca de 23 mil detentos e uma capacidade somente para cerca de 12 mil, não havia como o sistema carcerário do estado do Ceará suportar esse problema. Sim. Mel, você como repórter, assim, já teve em algum presídio, já fez alguma reportagem dentro de cárceres, alguma coisa do tipo, ou não? Já, tive algumas oportunidades e a última delas foi justamente em alas de pessoas que estavam lá por conta do tráfico internacional de drogas. Então fui conhecer um pouco dessas pessoas e o que a gente percebe lá é que elas realmente são jogadas ali, né? Não era para ser assim. E lá, o que eu percebi lá não chega nem aos pés do que de fato eles sentem lá, né? Ou seja, foi um breve recorte. Acredito que lá é realmente um inferno, né? Então as pessoas são jogadas de tal modo que elas realmente só saem dali piores. Márcio, eu tenho curiosidade aqui. Existe algum sistema carcerário, penitenciário que funcione efetivamente? Existem as penitenciárias federais, né? Inclusive estão se expandindo em alguns locais. É eficiente? Como é que o senhor enxerga isso? Infelizmente, de um modo geral, não. A gente tem uma experiência, porque eu já participei de uma comissão nacional do Conselho Federal da OAB, então nós já fizemos visitas ao Pará, a Brasília, a vários estados, né, ao Piauí, não é? O que escapa um pouco são alguns presídios no sul e no sudeste, né? Mas não é também um aspecto condigno no tocante à questão da ressocialização, porque, Poliana e Melquiades, não é só a questão de prender. Também uma penitenciária e, segundo a lei de execução penal, ele tem que entrar e sair de alguma forma ressocializado e humanizado para que possa voltar para o seio da sociedade. Então não adianta só colocar lá dentro sem ter uma oportunidade de trabalho, de ofício, de aprendizado, de estudo, porque acontece o que está acontecendo aqui no Ceará. Não é? O preso ele entra e ele sai muito pior. Tanto isso é verdade que os índices de reincidência daqui do Ceará é um dos maiores do país, ele chega a 70%. Então o sistema ele não funciona. Né? Por que
essa lei de execução não é colocada em prática? O que trava isso? Falta vontade de verdade, talvez? Por parte da maioria dos governos, e aqui no Ceará também, sempre essa pasta que trata da questão carcerária, não é, da questão penitenciária, ela é sempre a última a ser tratada. Então não há uma prioridade. É claro que isso também envolve um gasto, envolve boa vontade, não é, envolve coragem, e a gente nota que a única intenção é mais, no máximo, construir unidade para colocar gente lá dentro, né? Então a questão do trabalho, do ofício, isso a gente praticamente não vê. Então tem que haver um investimento nessa área. E veja, Poliana, não é só o preso, a família do preso que vai ganhar com isso, não. É a sociedade. Ninguém está dizendo aqui que esse sujeito que cometeu um crime, ele deve ficar impune. A grande maioria dos que estão lá, eles cometeram algum crime mesmo, eles não estão lá à toa. Mas o fato é que ele deve entrar lá e deve ser cumprida a lei de execução penal. Ele deve ter um ofício, trabalhar para poder voltar para a sociedade de uma maneira condigna. Agora é interessante também que, como o senhor falou, há um custo de manter o preso, mas a impressão que eu tenho é que o custo, na verdade, de manter o preso ali é muito maior do que outras medidas alternativas, né, para que eles não estejam lá e que essas medidas alternativas possam ser medidas principais. Então você tem uma situação em que, vou dar um exemplo, as tornozeleiras eletrônicas, né, é uma alternativa, deve ser outras alternativas, porque manter o preso ali se torna mais caro e mais caro ainda para a sociedade por entender que ali ele vai sair pior do que como ele entrou. Não há o mínimo de dignidade ali. Então, a lei de execuções penais ela não funciona lá dentro, de forma que o preso, se ele entra analfabeto, ele sai de lá analfabeto. Ele consegue sair realmente como entrou, nesse sentido, né? E pior para outros sentidos. Então, a dignidade não há nesses espaços. É importante isso que o Melquiades falou, porque pelo seguinte fato, a prisão é a última medida a ser aplicada. Né? Então, infelizmente, ainda é a regra, por parte até do Poder Judiciário, se aplicar a prisão. O que diz o Código de Processo Penal? Existem outras medidas mais brandas, chamadas medidas cautelares. Então, se for possível, o juiz, no lugar de mandar prender, ele pode. Não, é uma prisão domiciliar com a tornozeleira eletrônica, ele vai ter que ficar restrito, ele tem que ficar em casa, ele só vai para o trabalho e volta para casa. Então, o monitoramento eletrônico ele está sendo utilizado, mas poderia ser ampliado. Não é para todo o caso, não é se generalizar. Claro que não se vai aplicar um monitoramento eletrônico para quem é do crime organizado, quem é comandante do tráfico de drogas, isso não vai funcionar. Mas existem vários presos que poderia ser aplicado isso. Para você ter ideia, Poliana e Melquiades, nós, recentemente agora, depois dessa rebelião, nós visitamos aí os presídios e encontramos vários presos por Lei Maria da Penha, por terem cometido o crime do Código de Trânsito, dirigiu embriagado. Então está lá dentro, não é, da delegacia, do presídio, junto com o traficante, junto com o estuprador, junto com o latrocida. Então uma pessoa dessa poderia muito bem ser mais adequado se aplicar um monitoramento eletrônico, por exemplo. Márcio e Melquiades, a gente já está encerrando o debate. Foi realizada a audiência pública dia 11. E aí, quais os próximos passos, Márcio Vitor, aí que a OAB tá levando à frente, assim? Porque a situação hoje está pior ainda do que antes, né? Depois das rebeliões, tá tudo quebrado, presos soltos, como o senhor falou, doentes, né? Muitos presos doentes. Qual é essa visão aqui daqui para frente? Nessa audiência foi debatida a questão da superlotação, a questão do prazo, o cumprimento, a questão da reforma dessas unidades. Então nós vamos continuar fiscalizando. E a OAB, até do que foi decidido na audiência pública, nós podemos entrar com medidas judiciais exatamente para instar o Estado, o governo do Estado, a exatamente reformar o sistema carcerário e para que ele funcione conforme determina a lei de execução penal. Ok. Obrigada, Márcio Vitor, presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB. Melquiades Júnior, muito obrigada pela presença. Você de casa, obrigada também pela audiência e se inscreve no nosso canal OAB-CE na TV. Tchau, tchau. Olá, colegas, advogados e advogadas. Temos uma excelente notícia. A liminar concedida pelo ministro Teori Zavascki
do Supremo Tribunal Federal relativa às nossas custas judiciais no estado do Ceará estão implementadas no site do TJ. É uma grande vitória que temos que celebrar não somente com a nossa classe, mas especialmente com o jurisdicionado. Nós estávamos lidando com uma lei inconstitucional que vedava o acesso ao Poder Judiciário e agora nós, advogados, podemos ingressar com as ações, o jurisdicionado pode pagar custas judiciais de forma justa e é esse papel que a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Ceará, faz, estar sempre ao lado da população e da nossa classe. Estamos efetivamente de parabéns.